Olá pessoal, eu sou Gustavo Tenório, estou aqui com Jonas Duarte e hoje estamos iniciando o podcast Dia de Prosa. Nesse podcast, abriremos espaço à sociedade em toda a sua diversidade. Isso aí, galera, aí pra ficar ligadinho no que tá acontecendo, que vem muita coisa por aí. Nossas redes sociais vão estar passando aqui na tela em algum momento. Sigam nosso Instagram, nossa conta, nosso canal do YouTube e compartilhem com o máximo de amigos que vocês puderem. No nosso primeiro episódio, traremos o Arthur Levi, que tem uma história inacreditável de superação, força e determinação. Ele que atualmente é fisiculturista e também assistente social. Arthur, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro episódio, dizer que é uma honra para a gente receber você, nosso grande amigo, e aí contar um pouquinho da sua história. Como é que tá o coração aí? Quero agradecer o convite do Dr. Gustavo, nosso amigo Jonas. Estou um pouco emocionado, né? Muito ansioso. É um momento único, um momento par da minha vida. A gente sabe que certas coisas a gente pensa que vai levar para o túmulo, né? Acha que não é referência para ninguém. A gente acredita que certas coisas que a gente passa do errado é sempre, se for falado ou visto, é sempre criticado. Mas eu vim com o maior carinho, maior afeição por vocês, né? Vocês pararam um certo mercado e a gente passou praticamente 2 horas conversando, dizendo que ia fazer esse projeto, e para mim é muito gratificante, né? No primeiro episódio desse podcast, né? Dia de Prosa, né? Eu estar aqui contando um pouco da minha trajetória de vida, que é pequena, né? Apenas 39 anos, mas parece que eu já tenho quase 200 anos mesmo. É bem interessante isso que você falou agora, e você trouxe o momento que a gente se encontrou no mercado, e realmente foi coincidência. A gente já tinha, eu e o Jonas, tínhamos esse projeto já, mas não tínhamos ainda o convidado. E de repente, no dia que a gente foi resolver a questão de como faríamos, chega lá o Arthur com toda a sua história, que a gente já conhecia boa parte, mas outra parte a gente ficou conhecendo naquele dia. E eu queria que nós queríamos que você contasse um pouco de sua história, que realmente é uma história maravilhosa, uma história de superação, que todos deveriam acompanhar e aprender algo com você. Então, Arthur, para iniciar, eu queria entender um pouco como foi sua infância, onde você nasceu, como foi sua infância, seus pais, sua família. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Eu sou pernambucano, né? Nasci na Grande Recife. Minha mãe é paulista, mas foi criada em Alagoas. Meu pai é amazonense. E assim, com 20 e poucos anos, 22 anos, meu pai passou em um concurso nacional e acabou conhecendo a minha mãe em Santos. Minha mãe saiu de Alagoas com 18 anos, foi morar em Santos. Se conheceram, noivaram, acabaram tendo os seus primeiros filhos, só que por questões de saúde, né, eles vieram a falecer. E eu vim surgir assim como algo já, uma bandeira branca numa situação do casal, né? Você ter 3 filhos e os 3 abortarem foi um pouco complicado. E eu apareci sem minha mãe esperar, né? Minha mãe tinha perdido um casal, 2 irmãos gêmeos, né, que nasceram e com poucas horas vieram a falecer. Então imagine uma pessoa jovem, nova, no seu segunda gestação, e perder a segundo filho. Então acreditavam que não poderiam ter mais. E eu apareci, né? Apareci com 3 anos de idade. Infelizmente, ceifaram a vida do meu pai, né? Meu pai era da aeronáutica, meu pai era instrumentador de voo, né? Meu pai montava e desmontava as peças dos aviões, né? Minha mãe dizia que ele passava 15 a 20 dias trancado num quarto, montando e desmontando as peças, porque as peças vinham em alemão e italiano, né? Um cara que botou vários papelões e muitos carros na Zona Franca de Manaus, né? Foi um cara que sustentou 11 irmãos, foi um cara que direcionou a vida da família para o bem, né? E infelizmente, em uma convivência com outras pessoas, em algum local errado, no momento errado, ceifaram a vida do meu pai. E de lá começou a trajetória de Arthur Levi, né? Pelo mundo.
Vim para aqui com 5 anos de idade. Morei aqui próximo do estúdio, aqui do lado do posto Amorim. Né? Tem um prédio lá de primeiro andar. Qualquer dia desse a gente passa e tira uma foto. Ele está bem deteriorado hoje. Né? Mas ali foram os primeiros inícios aqui em Alagoas. Né? Estudei no Sagrada Família. Né? Com 6 anos já estava estudando com a equipe lá, fazendo novas amizades. E foi isso. Né? A minha infância começou aqui na rua João 23, né? Antiga Rua da Alegria, né? Onde fiz muitos amigos. Né? Brinquei muito de jogo de bola. Né? Gostava muito de jogar bola. Mas assim, meus amigos, Jonas e Gustavo, a minha infância ela era muito divertida, mas tinha um pouco de vazio. Né? Eu lembro que quando eu cheguei aos 6 para 7 anos, eu vi os pais dos meus amigos chegando na escola com um presente. E nesse momento, a minha mãe estava me tirando da escola, porque ela não queria que eu visse a apresentação dos pais. E no decorrer da caminhada até a casa, eu perguntei a ela, cadê meu pai, que nunca trouxe um presente? Né? E é negócio de 5 minutos da escola para a casa da minha avó, parece que foram 50 anos caminhando para minha mãe chegar e ter o que dizer para mim. Foi quando ela disse, seu pai virou estrela. E eu, com a inocência, estrela, tá no céu. Então, tá me vendo, eu tô vendo. Então, no decorrer da minha infância, 8, 9, 10, 11, né? Eu tinha um pé de goiabeira, ainda tem, né? Na casa da minha avó está alugada, que eu subia na árvore, né? Para poder olhar para as estrelas. Entre 5h30 e 6 horas é onde o céu tá mais estrelado. E eu procurava saber que estrela era que estava olhando para mim, para saber que era o meu pai. E foi quando a minha mãe disse que meu pai tinha morrido, que jamais iriam retornar. Então, um garoto de 8, 9 anos, foi um choque muito grande, mentalmente, né, espiritualmente, emocionalmente. Foi um abalo total para mim. Né? A minha avó, que Deus o tenha, foi a sustentabilidade na parte espiritual, né, me direcionando a palavra de Deus, fazendo os complexos sociais, né, Gustavo? Escola, família e igreja, para ver se aquele trauma não levasse a algo ao extremo no futuro. Mas assim, aconteceu, né? A infância foi muito perturbada, né? A gente sabe que uma família hoje, mesmo tendo todas as estruturas financeiras, se não tiver um apoio de um pai ou um apoio de mãe, é complicado para o jovem, tanto homem como mulher, direcionar a sua vida sem errar. Né? Geralmente esses jovens erram até acertar. Né? E eu sou um exemplo disso. Né? Tô aqui com a cara limpa, né? Não me prendi a ninguém. Apenas tive escolhas que eu próprio escolhi, algumas forçadas, outras direcionadas, devido ao ciclo de amizade, devido ao ambiente que eu andava, porque o próprio Karl Marx já diz, né, Gustavo? O meio modifica o ser humano, né? E esse meio, para mim, foram realmente amizades que não... Hoje, se eu for olhar, só tem 2 pessoas. Pra você ver, né? Da infância da gente, você ter só apenas 2 pessoas entre nós. Então, assim, realmente foi bom. Estou aqui, mas foi um pouco triste a infância. Ok. É interessante essa sua história. Eu queria só entender mais um pouco. Assim, quando você falou que só 2 estão aqui, esses outros que você andava, que você frequentava locais, eles estão mortos hoje? Hoje eles se encontram mortos. Certo, mas foram pessoas que se envolveram com drogas. Foi, assim... bairros muito próximos, né? Eu morei aqui próximo à Caçoarina, então todos os bairros próximo da Caçoarina se juntavam para jogar bola, né? E eu jogava bem, era muito caçado, né? E fiz amizades com todo tipo de gente, né? De todo tipo de ambiente, de todo tipo de bairro. Então, assim, eu não sabia como dizer não. A preocupação da minha mãe era dizer assim, rapaz, você não sabe dizer a ninguém. Só sim, sempre sim, se vai lhe prejudicar. Mas, assim, até hoje eu não consigo ver a malícia no outro, né? Eu sempre espero que a pessoa venha com algo positivo para mim. E, às vezes, o positivo que eu acho é algo muito negativo. Tanto em relacionamentos com amigos, como em relacionamentos com mulheres. Né? Eu nunca soube dizer não. Isso, tá ótimo. Vamos por aqui, tá ótimo.
Mas no decorrer da vida a gente vai aprendendo e hoje, né, com a certa idade, a gente tem um pulso firme, sabe a decisão, sabe como é, erra porque quer, porque já sabe, né? Então não tem como se dizer, é um menino, é uma vítima. Não fui vítima. Possa ser que eu mais novo, sem entender o que era o mundo, o que era a sociedade, o que era drogas, o que era bebidas, o que era farra, pudesse ser que fosse só vontade do jovem, né? Mas hoje a gente sabe, erra porque quer, e a culpa não é de nenhuma substância psicoativa. A culpa é da mente do indivíduo que deseja fazer aquilo mesmo. Hoje você está aqui com suas filhas, a Maria Valentina e a Dominique. Você tem também o Arthur Lopes, não é isso? Isto. Seus 3 filhos. E aí, mais um motivo para você aprender a dar não. Porque nós, pais, temos que dar não para os nossos filhos também. Por mais que doa na gente, a gente tem que dar o não. Tem. É verdade? Não é à toa que eu trouxe as minhas filhas, porque eu espero que tenham, quando eu partir desse planeta, Jonas, espero que eles vejam o pai não com olhos de uma pessoa que se separou da mãe, né, que bebeu, que fez isso, fez aquilo, que discutiu, porque todo ambiente de família há sempre as discussões, né? Mas o Arthur era totalmente diferente, né? O Arthur, ele é muito possessivo, o Arthur, ele é muito raivoso. Então, em certos momentos, isso foi atrapalhando o meu cotidiano familiar, né? Hoje eu estou separado, as minhas filhas estão presentes aqui, sabem disso, convivem muito bem com isso, né? Nem à toa que a minha filha aí, a Maria Valentina, 3 vezes referência na escola dela, né? No Colégio Cristo Redentor, né? Tá com 3 anos seguidos que é aluna de destaque na escola. A minha Dominique também, né? E assim, era pior se eu estivesse junto da forma como eu estava. Porque muitas pessoas perguntam: Arthur, quem te curou? Arthur, como é que você se modificou? Se eu explicar a situação, todos vão entender. Não, foi a psicologia, foi a psiquiatria, foi a medicina. Mas vou dizer você, meu amigo Jonas, meu amigo Gustavo, todos que nos assistem, existe um poder maior. Existe um poder maior. Existe uma força maior de qualquer dificuldade, de qualquer situação que a gente possa ter no decorrer da nossa vida. E esse poder eu desconsiderava, né? Como eu iniciei aqui a palavra do Gustavo, como foi sua infância? Escola, família e igreja, né? Mas assim, por algumas situações que aconteceu na família, direcionada ao indivíduo Arthur, ele fez com que esse Deus se distanciasse dele. Por quê? Os pais dos meus amigos estão chegando e o meu não. Por que o pai de fulano está vivo e o meu está morto? Por que mataram o meu? Por que isso? Vários porquês que eu quis procurar e não encontrei. Só fiz agravar a minha situação mental, espiritual, psíquica, procurando em algumas substâncias psicoativas o bem-prazer, entendeu? Locais que eu achava que não era bem-quisto, eu queria estar, porque eu sabia que ali tinham pessoas iguais a mim, pensando da mesma forma que eu, o mesmo sofrimento, a mesma dor. E, infelizmente, não foi o que eu esperava, né? Foi uma abertura de um fundo do poço muito grande, né? Onde eu digo agora, na parte da adolescência, Gustavo, que da turma que eu andava só existe 2, né? Um está detido até hoje e eu estou aqui. Então, assim, são ambientes e atitudes que o jovem toma que os pais têm que tomar um pouco de atenção, né? Às vezes os pais acreditam que dar um carro, um celular, uma fazenda, um avião, qualquer outra coisa, você está cobrindo o carinho. Mas eu só queria que meu pai fosse na escola. Olha, eu só queria que meu pai estivesse presente, como eu estou presente hoje na escola das meninas. Hoje, daqui a pouco, tem a reunião dos pais. Vou estar lá. Amanhã tem um jogo das meninas. Eu estou lá. Amanhã tem uma apresentação delas de dança. Eu estou lá. Era isso, mas não tive. E para eu administrar isso, foi um pouco complicado, porque eu estava só, um ambiente só eu de homem, 4 mulheres, só eu de homem, para tomar decisões. Como é que eu paquero uma menina? Não sei. Como é que eu chego até uma menina e vou pedir? Não sei. Levei muitos foras, né? Levei muitos nãos,
que eu não soube que eu não soube administrar, né? E nessa Você sofria com isso? sofri um pouco porque eu tinha um amigo muito bonito, né? E ele recebia cartinhas quando a gente chega. Gostaria de agradecer pela lembrança desse momento. Obrigado, obrigado. E quando a gente chegava na escola, ele tinha várias cartinhas debaixo do birô. E quando ele puxava e dizia, Arthur, olha, eu digo, mas rapaz, a menina que eu tô olhando tá mandando cartinha pra tu, né? Quer dizer, um moreno bonitão dos olhos verdes, né? Hamilton, tá em Belém do Pará, enfermeiro hoje, um grande abraço pra Hamilton, né? E minha mãe foi a grande incentivadora, pessoal. Nem minha mãe me vendo naquela situação, foi pai e mãe ao mesmo tempo, dando ordem de pai, dando ordem de mãe. Às vezes tinha um pulso firme, às vezes não tinha, porque eu já estava crescendo, criando a maturidade. Mas a minha mãe incentivou, desde meus 15 anos, a musculação. Né? Eu cheguei em casa, eu era muito de bola, vocês sabem, né? A gente se conhece de outro dentro da escola, de jogos. E eu gostava de jogar bola. A minha intenção não era ser doutor, não era ser do IBGE, não era ser produtor, era ser do esporte, jogar bola. Mesmo que eu não ganhasse 1 milhão, 2 milhões, mas eu queria fazer o que eu gostava, que era jogar bola, né? Tive oportunidade de ir pro Corinthians Alagoano na época que existiam, não pude ir. Tive a oportunidade de ir pro Guarani, não pude ir. Isso foram algumas frustrações que na minha infância levou para a adolescência, né? Para que eu, enfim, estourasse de uma forma mais revoltada, né? Mas a minha mãe sempre ali me segurando para tudo, até hoje, né? Eu com 39 anos ainda é minha mãe, é meu pai, tá me dando uma dica, tá me dando uma posição para fazer assim, para fazer aquilo. Eu digo sempre para ela e às vezes eu posto, hoje é Dia das Mães, porque eu tô na casa dela. Não tem para que eu chegar a uma data específica e dizer que é o mês das mães. Não, para mim todo dia é o dia da minha mãe, porque a mãe tá viva. Né? A mesma coisa seria ser meu pai, todo dia do meu pai, porque eu tô com ele e a vida é só por hoje. Não existe outra vida depois dessa, que eu saiba, né? Existem pessoas que dizem que conversam com pessoas que foram pro lado, mas essas pessoas não dizem como é lá, né? Não dizem como é o conforto. Então eu prefiro estar aqui, viver da melhor forma possível, com todos e com todas, para que eu possa realmente ir bem quando eu for para esse plano. Eu queria até mandar um abraço para a dona Fátima, mãe do Arthur. Show. Dizer que ela é uma pessoa iluminada. A gente esteve conversando com ela esses dias e ela é uma pessoa incrível. Mas, Arthur, voltando um pouquinho para a infância ainda, esse momento, queria que você relatasse para a gente essa importância da dona... Como é o nome da tua avó, Arthur? Dona Nezinha. Dona Nezinha. A importância dessas duas mulheres na tua infância, ali até os 8, 9, 10 anos de idade, para tu... Qual é a importância delas, assim, nessa? Minha avó fica até emocionado porque era uma pessoa muito boa comigo, sabe? Ela entendeu desde o início que eu precisava realmente de uma força maior. Minha avó, ela era casada com seu Zé Cícero, conhecido como seu Zé Roxinho, né, que era um dos proprietários das pedreiras ali de Palmeira de Fora, junto com o antigo Coy Leite, né, o pai do Coy. Então eram os dois arredantários daquela pedreira. E minha avó disse que passou num momento muito difícil da vida dela, né, porque antigamente mulher não podia trabalhar, né, era a ordem muito machista. Minha avó foi costureira para cuidar de 5 filhos, né, com a costura conseguiu criar todos, né, mas eu me lembro quando eu cheguei em casa um pouco revoltado, já novo, porque minha mãe pedia para eu chegar num certo horário, eu chegava meia hora depois, 1 hora depois, e minha avó chegava e apaziguava a situação, né? Botava a mão, afastava discussões entre a mãe e o filho, e sempre dizia: Arthur, você vai crescer, você precisa ter um pouquinho de ordem hoje, para que lá na frente você não perca a sua desordem, você não ande em locais, olha que coisa, né? Ande em locais ou com pessoas que venham lhe direcionar para caminhos errados. Parece que ela já estava... A sabedoria, né, cara? A sabedoria, né, Jonas? Acho que ela já estava desviando, né? Porque parece que eu tinha que passar por aquilo. Minha avó me chamava para as procissões, que ela era daquele Coração de Jesus, né? Minha avó me chamava para a igreja. Minha avó me chamava para levar ela na feira com um carrinho. Eu adorava. E eu pedia sempre para ela:
que é que você quer, meu neto? Eu quero suspiro, né? Que derrete na boca, eu nem sei se existe mais. Existe. E uma bolacha, esqueci, muito gostosa, que eu fazia questão. E o meu brinquedo era de madeira, né? Aqueles bonequinhos de madeira, que as condições também não eram tão favoráveis para ir numa loja, que antigamente era só shopping em Maceió, e comprar uns brinquedos mesmo de plástico, era de madeira mesmo. E as minhas cidadezinhas eram feitas em areia. Eu chamava 2 amiguinhos e fazia a cidade no quintal de casa, bola de gude, jogo de bola, o campo de futebol que minha mãe fez de um lado para eu ficar brincando. Essa era a nossa infância mesmo. Né? Essa era a minha infância, né? Arrancar a cabeça do dedo, Jonas, né? Levar uma pedrada na cabeça, tudo isso foi a minha infância. Foi ótima, foi maravilhosa, só com a ausência, que por uma parte pesou demais, cara. Pesou bastante na minha vida. Pesou. E onde é que entra, assim, nessa infância, Dona Fátima? Como entra a presença dessa mulher tão forte? Minha mãe, a gente ontem mesmo, nós perdemos uma pessoa muito próxima da gente, né? A Lourdinha, não sei se vocês conheceram, do cartório. Maria de Lourdes. Lourdinha foi a primeira pessoa que abraçou a gente quando nós chegamos de Pernambuco, né? Aqui existia o Verde Hotel, né? Era o único clube que a gente podia participar, porque a bebê era só dos funcionários e o clube dos médicos era só, né, do alto escalão. Então, ela convidou a minha mãe para levar 2 crianças. Não, imagine, quando meu pai morreu, a minha mãe estava grávida da minha irmã. Eu tinha 5 anos de idade. Eu tenho 39 e minha irmã tem 36. Minha irmã não tem foto. Meu pai não conhece o meu pai. E no mundo de hoje, poderiam dizer, vai ser aquilo de errado. Hoje a minha irmã é engenheira, minha irmã é arquiteta, estava trabalhando em Mato Grosso, foi trabalhar em Brasília e hoje está em Aracaju. Bem casada, muito bem casada. Tem uma menininha, né, a Maria, uma danadinha serelepe, e está grávida de um rapazinho, né? Então, assim, deu uma volta por cima, né? Com todas as dificuldades, com todos os nãos, com toda nordestina, né? De Alagoas, de Palmeira dos Índios, vai ser o quê? Vai ser aquilo. Por quê que não teve a base? Não. Se centrou, viu a referência, vamos dizer, chata por parte do irmão e dizer, não, é por aqui que existe o mundo, não, vou fazer diferente. Hoje ela é referência, né, na Canção Nova, trabalha na parte litúrgica da palavra da Canção Nova. E assim, é uma benção. E minha mãe, Jonas, a minha mãe, poxa, é minha fortaleza, sabe? Eu digo a ela, mãe, fulana morreu, outras pessoas vão, mas a senhora vai ver seus netos, os bisnetos, porque eu preciso ter a senhora caminhando comigo, porque assim, foi a única pessoa que no meu ruim me visitou, não que vocês não pudessem ir, mas ela podia não ir, mas ela foi, sabe, me visitou, levou comida, né, pagou, depois teve outro problema, esteve lá, né, não largou a bandeira do filho, sabe? E eu tenho muita honra pela minha mãe. Hoje a minha mãe, ela tem uns problemas de saúde e meus amigos, e eu tenho total clareza de dizer, foi por causa de mim, né? Ela mesmo dizia, Arthur, eu passei 8 anos noiada esperando você chegar em casa. Imagine, minha mãe não dormia, minha mãe não comia, minha mãe não fazia mais nada da vida dela. Pelo contrário, me procurava nos piores cantos que tivesse no estado das Alagoas. Minha mãe do estado do município, quando ela ia para outra cidade, ela procurava nos amigos entre policiais civis e delegacias se tinha algum corpo ou algum indivíduo de Palmeira dos Índios preso, detido. E quando ela chegava no hospital dela, chegou um corpo de Palmeira. Ela relata, ela se encostava na cadeira dela e dava quase um desmaio, porque ela sempre acreditava que era o filho dela chegando. Não é fulano, e ela amenizava, né? Minha mãe na infância foi e é até hoje o meu tudo, a minha base, né? Porque até então Deus para mim era um pouco incompreensível, Deus para mim era um pouco inexistente,
Deus para mim não existia, né? Então, eu só tinha minha mãe como meu Deus, só tinha minha mãe como direcionamento. Várias tabicadas de goiabeira foram necessárias, né, para me tornar o homem que eu sou hoje. Hoje eu acredito sim. Hoje a gente não pode fazer isso, né, Gustavo? Mas como você disse, a gente tem que dizer não. Pare, assim não, é por aqui. Olha, exemplo é seu pai. Não procure lá fora exemplo nenhum. O seu pai já é exemplo das coisas erradas que o mundo tem para oferecer, né? Infelizmente, hoje eu digo felizmente, porque quando vocês me convidaram para isso, eu digo, eita, poxa, vai me machucar. Mas hoje não é aquele machucar de me deixar depressivo. É de eu, aqui, uma lágrima simples, mas de eu relembrar algo que eu passei, que eu nunca imaginaria que estaria aqui no dia de prosa, né, com o funcionário do IBGE, com Paulinho, Emanuel, no estudo maravilhoso desse, Dr. Gustavo, né, entre outras pessoas aí da sociedade que param seu carro, buzinam, pedem carona. Meu irmão, vamos como é. Cara, sabe, isso é muito maravilhoso. Não é nem dinheiro, né, mas é só o respeito e a gratidão que a gente tem do retorno. E isso eu devo tudo a Maria de Fátima, minha mamãe. Por que eu falei da sua mãe? Eu e o Gustavo estivemos lá conversando com ela. E quando a gente chegou, uma resenha, quando a gente chegou lá na porta da tua casa e bateu palma, aí saiu o teu padrasto, Josué, né? Josué. Aí eu disse assim, é da casa do Arthur aqui. Aí ele já abriu o tamanho do mundo e disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, não. Aí a gente já foi logo acalmando, o Gustavo saiu do carro também. Não, tenha calma. Relata muito isso que você falou, né, desse momento de sofrimento que ela passou. Mas o que fica, a lição que fica aqui, eu acho que é que o nosso verdadeiro tesouro está dentro de casa, né? É a nossa mãe, é o nosso pai, que sempre vão querer o nosso bem, independente de tudo. Então fica até esse recado para o pessoal que está assistindo a gente, para né, adolescentes, enfim, pessoas que vão chegar a esse vídeo, que realmente as pessoas que querem o nosso bem são os nossos pais, tá dentro de casa. Às vezes a gente vai procurar fora, né, Arthur? Vamos procurar. Com certeza. Mas vamos pular rapidinho aqui. Eu queria que você olhasse aqui nesse telão aqui e explicasse pra gente aí um pouquinho dessas imagens que vão aparecer. Pronto, aí foi em 2005, né, finalzinho do tiro de guerra. Essa medalhinha aqui foi como o melhor aptidão física, né? Dos 80, eu fui o primeiro colocado em aptidão física, ganhei uma medalha, o diplomazinho. Aí minha mãe já estava dando graças a Deus ao término desse tiro de guerra, porque não foi absorvido. Acredito que a minha pessoa não absorveu nada. Muitos aí fizeram os concursos do Exército. Eu fiz, que foi lá no Rei Pelé, 1 milhão de jovens fazendo para 200 vagas. Eu digo, oxi, isso é conversa sem acento, né? Foi terrível. E assim, eu particularmente não tenho nada contra, né? Mas eu não absorvi nada de positivo. Possa ser que o indivíduo Arthur não estava apto ou preparado para estar na disciplina, né? Cabelo. Por quê? Porque eu já não estava tendo desde a minha infância, né? Fazia do que eu quisia, fazia o que eu queria. E o Exército foi aquele momento de, epa, pode não, mas eu posso. Epa, não faça isso, eu vou fazer. Porque nunca tive um posicionamento masculino que dissesse pare. E o Exército foi, né? Em alguns momentos se viu. Mas uma boa parte aí foi mais diversão do que aprendizado. Certo, mas era isso que você até complementou. Mas tinha essa parte e você obedecia ou não? Obedecia, tive que obedecer, porque mas tinha até umas punições, né? Normalmente tem punição. Não é à toa que eu passei, dizendo ao Jonas em off, que eu passei praticamente 30 dias tirando serviço. Imagine, eu só ia para casa comer e voltar, comer e voltar, comer e voltar, comer e voltar. Nessa época eu fazia Cefet, né, que hoje é IFAO, eu fazia o curso superior de produção elétrica, né? Eram 8 períodos, eu parei no 5º, né? Então fiz AutoCAD, fiz desenho técnico com I2, né? Álgebra 1, álgebra 2. Então, assim, eu gostava dessa área. Mas aí a bebida, ela já estava entrando bem pesada na minha vida, né? Eu com 19 anos, realmente não aproveitei essa fase minha de adolescência para a fase adulta,
né? Foi mais diversão. Eu vi os meus amigos estudando, e para o vestibular, indo para Maceió e para Arapiraca, e eu continuando ainda na mesma vidinha do interior, né? Bebendo, procurando alguém. Enfim, não aproveitei da melhor forma possível esse período. Eu poderia, né? Poderia ter aproveitado melhor. Não sou burro, era um pouco muita vontade. Mas se esforçasse, poderia ter passado no Exército ou qualquer outro concurso da época, como alguns amigos fizeram, né? E eu fiz diferente, né? Achei que o que a minha vida aqui tinha era a vida para se viver aqui mesmo. Inclusive, lembrei, né, que seu pai era da aeronáutica, né? Meu pai era da aeronáutica. Era o maior sonho da minha mãe, era ser militar, né? Tem até uma história que a gente foi para Recife, e um dia antes da prova, nós sofremos um acidente, né? Não tinha van na época, era Kombi. E a Kombi teve um acidente, né? Eu tive um machucão na perna. E no outro dia na prova, não tinha carro pra gente. E uma chuva tremenda, 5 horas da manhã, a prova começava de 7. E eu dentro do Comar, lá em Recife. Porque até hoje minha mãe ainda tem uma abertura, né? E eu não consegui, não tive êxito, né? Prestei 4 concursos paramilitar. Mas eu nunca me senti, Gustavo e Jonas, a predisposição de ser militar. Então, isso pesou muito na minha Essa fase. disciplina para você era difícil. Era muito difícil. Minha mãe queria, Arthur, estabilidade, Arthur, isso, aquilo, Arthur. Minha mãe só morou em Cantos Bons, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Natal, porque meu pai tinha as transferências, né? E ela via que aquela vida era ótima, né? Para um menino do interior, de Alagoas, né? Sem pai, pegar esse direcionamento. Minha irmã também não fez uma vez, mas não conseguiu. Minha mãe também. Ela prestou, né, para curso superior dela, mas também não teve êxito. E ela queria que eu tivesse. E eu peço muito desculpa a ela, né, por não ter seguido esse val. Mas eu acho que se eu fosse, eu não seria o mesmo cara de hoje. Mas, Arthur, cada um tem o seu dom, cada um tem sua história. Não adianta a gente querer, assim, na minha humilde opinião, né, a gente querer realizar um sonho que era da sua mãe. Na verdade, o sonho não era seu, o sonho era da sua mãe. Eu sempre falo em relação à questão de escola no Brasil, de uma forma geral, que a gente, quando completa 17 anos, a gente está saindo do ensino médio. E a gente tem que decidir qual rumo a gente vai tomar. Normalmente é assim. Eu não soube tomar esse rumo no início. Então, eu vim tomar esse rumo depois. Eu fiz uma faculdade de análise de sistema e depois em fazer direito. Mas é justamente isso, o um diz uma coisa, um dá uma opinião. A gente com 17 anos não tem noção. Então avalie você, com 17, 18, 19 anos, não sabia o que realmente queria, provavelmente, e ainda estava tentando realizar um sonho da sua mãe. E até onde me parece, pelo que a gente já conversou, é que você gosta muito da sua profissão atual. Aí eu queria entender qual foi o ponto que você saiu ali do concurso de exército, até você me falou alguma coisa no Cefet, não é isso? Isso. Qual foi o momento que você saiu dali e foi para assistência social? Vamos lá. O Cefet, quando eu entrei no Cefet, até chegar na UFAL e me formar hoje como assistente social, o Cefet, o curso de produção elétrica, na época, ele estava para ser autorizado pelo MEC e depois ser validado pelo MEC. Então, nós éramos a segunda turma de produção elétrica, que hoje não é mais produção elétrica. Porque eu ia me formar e sei que ia ser engenheiro elétrico, não, ia ser tecnólogo. Isso, era o tecnólogo. Né? Então teria o técnico, eletricista, tecnólogo e o engenheiro. Então estava entre os dois. E eu já tinha amigos, até hoje são técnicos, Petrobras, hoje passaram nos concursos, mas na época era o PISA. Outros trabalhavam na Perdigão, em Bom Conselho. Eu disse, Índio, nós estamos terminando, era a terceira ou era a quarta turma. Ele disse, Índio, nós estamos terminando e não estamos conseguindo aumentar o nosso salário. Nós estamos terminando o tecnólogo. Eu disse, por quê? Porque está para ser reconhecido. Eu não sabia o que era isso. O MEC ainda não autorizou esse curso, mas ele autorizou o início dele. Então, os professores na época estavam todos saindo do Cefet para fazer seus doutorados, pós-doutorado. Então, assim, ficou um pouco solto o Arthur. E era o que o Arthur queria. Estava solto, chegava lá, não tinha aula, chegava lá, tinha um trabalho para fazer, eu ia beber. Né? Às vezes, antigamente não era mototáxi, era a aviação Dois Irmãos que a gente comprava aqui do lado,
os bilhetinhos, né? Uhum. Os ingressozinhos, as tabletas desse tamanho assim de ingresso. Pegava o ônibus, eu dava a volta na cidade. Circular. Do circular, para bater o horário e voltar para casa, né? Ou então ir pro tiro de guerra, né? Então, assim, nessa época eu fiquei muito solto, né? Não dei muita atenção ao estudo, Tá. né? E foi quando realmente eu decidi ir fazer o serviço social na UFAL. Pronto. Aí até para não errarmos, eu queria entender o seguinte. Quando você foi para serviço social, assistência social, mas o período mais complicado da sua vida, você já estava cursando o serviço social ou não? Ou foi um pouco antes disso? Ou até nos dois períodos, né? Eu tentei Cefet com 18, não entrei, e tentei o Cefet com 19, entrei. E foi quando eu estava no Exército que começou a fase do alcoolismo. Então, Arthur, voltando nessa parte do Exército, só pra gente entender essa cronologia da coisa. Aí você disse que foi quando você teve o primeiro contato com as drogas. Foi no tempo do tiro de guerra, né? E aí, quanto tempo leva para você realmente entrar de vez nesse mundo? Como é que é a cronologia aí? Depois da primeira vez que você provou para você entrar de vez nesse mundo aí? Eu ainda passei 6 meses naquele negócio de só sexta, só quando tomar uma, sabe? Foram 6 meses. De repente eu conheci alguns amigos que usavam praticamente todos os dias. E foi uma das amizades que fez com que eu realmente desistisse do Cefet e não concluísse o meu curso, né? Para você ver, para que todos entendam, e não é só o indivíduo que não quer fazer as coisas, mas as drogas, elas atrapalham o seu futuro, não só o futuro, mas principalmente o seu presente. Sua família, não é porque é quinta ou é sexta que eu vou ter que provar, não é porque tem aquela menina bonitinha que eu vou ficar menos tímido. Você fez isso, você se torna escravo desde a primeira vez. Então, desde o meu primeiro uso até meu último, eu notei que eu era uma pessoa que estava escravo. Porque só podia beber se tivesse, só podia namorar se tivesse, só saía se tivesse, só estudava se tivesse, só dormia se tivesse. Então, assim, me tornei escravo. E quando não tem, quem usou e deixou de usar, não estou criticando. Mas, assim, são as piores atrocidades, absurdos que o indivíduo faz para conquistar o uso da droga. Não o que eu fiz, mas você agride mãe, irmã, animal, filho, rouba, mata. Você faz de tudo que a sociedade imagina que você não faz, você faz dentro da sua casa. Mas você aparece para a sociedade de outra maneira. Eu digo por experiência própria, né? Não aconteceu isso porque não tive tempo. Porque quando eu saí do Exército, fiz o Cefet, as drogas me atrapalhou, e eu ainda consegui nesses 6 meses estudar na biblioteca ali para passar no vestibular da UFAL, que era 4 dias, era 4 fins de semana, que eu sou do antigo vestibular tradicional, né? Uhum. Fim de semana, primeiro ano, próximo sábado, o segundo, e no último domingo, a redação, né? Eu passei em serviço social porque minha mãe não tinha como pagar, eu na situação que eu estava, já bebia quase todo dia, ela ia botar em Maceió, né? Pagar um apartamento para um indivíduo desse em Maceió, Maria, ele vai morrer para a banda de lá, é melhor ele aqui perto de mim. Então, quando eu digo psicologia, eu dizia, isso é negócio para doido. Serviço social, ninguém nunca falou, deve ser uma coisa muito simples. Eu achei que era uma coisa simples. Passei no vestibular da UFAL. Um pouco ainda, acho que até de ressaca. Ainda tinha bebido um dia antes. Fui fazer a prova no estadual e passei. Quando eu comecei a estudar na UFAL, foi quando surgiu outros tipos de droga, né? Crack, cocaína, outros tipos de droga. E o uso do crack, ele começou a ser constante na minha vida, né? O uso do crack, ele passou a virar rotina na vida do Arthur. Do início, no finalzinho dos 19 por 20. Por 21 eu estava sendo internado pela primeira vez. Eu fiz meus 2 primeiros, praticamente meu ano na UFAL maravilhoso, né? Notas maravilhosas, né? Participei de projetos, né? Participei de 3 projetos, um como monitor e outro como observador, como investigador social, né? Fui selecionado pelo Ministério do Trabalho, através de Brasília, aqui em Alagoas, só eu e outro cara da UFAL, depois de uma prova, eu fui selecionado pela Fundacentro
né? A gente fez umas pesquisas em 25 movelarias aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Eu era o pesquisador. Eu recebia por isso. Então, assim, eu já estava me tornando uma pessoa só, autônoma, sem pedir o dinheirinho de mãe. Então, o dinheiro que entrava, eu já não ia pedir a ela, porque ela sabia para que serviria. É para beber, Arthur? É para beber, Arthur? É para beber? Então, para não ter mais isso aqui, eu já estava conseguindo dinheiro pela universidade. Então, com 1 ano e 3 meses de UFAL, eu deixei de ir. Aí vem a palavra procrastinação. É você marcar e não ir. É você dizer que vai e não vai. Que horas começa a aula? 1 hora. Eu vou usar 10 horas. Quando der 11, eu vou. Dava 11, usava mais um pouquinho. Ainda tem 2 horas? Eu vou. Daqui a meio-dia, eu achei meio-dia, virava o dia. Perdi o dia. E aí foi. Como eu tive um destaque no início da universidade muito bom, os professores se reuniram e foi na minha casa. Queria saber, procuraram onde era o meu endereço, foram na casa, o mesmo endereço que vocês foram 3 professoras, e foi quando a minha mãe disse, o Arthur tá com um problema e tá internado, né? E ali foi uma dor muito grande, porque eu não sabia que iria passar por essas situações muito dolorosas. Deixando aqui a abertura, eu tive que vender meu cabelo, tive que vender minha sobrancelha, levei várias vezes pisa de ripa nas costas, na palma da mão, nem conto quanto essa veia saiu de sangue, choque debaixo da língua, choque no canto do olho, choque dentro do ouvido. E assim, as pessoas viam, as pessoas notavam, mas em vez de ajudar, criticavam. Iam falar para minha mãe. Prato de comida, várias vezes eu pedi para algumas pessoas. A porta era fechada. Várias pessoas que eu atravessava na rua, às vezes, só para pedir algo, as pessoas atravessavam para o outro lado. E depois que a gente sai desse mundo, não é visto como uma pessoa, como vocês viram, ou como outras pessoas estão vendo, poucas pessoas, como superação, mas sim é safadeza. Próprio da família. Dizer, amanhã volta, daqui a pouco tá ali. Nem vou lá porque não presta. Ali não serve para nada. Ali está sem futuro. Ali é a morte que vai levar. E muitas críticas dessa levam o indivíduo ao suicídio. Levam o indivíduo a voltar novamente à rebeldia. Leva novamente ao cara achar que as drogas realmente é o apaziguador daquela situação. Porque, queira quer não, a droga ela é um alívio. Naquele momento momentâneo. Você esquece tudo. Mas depois ela... Aí você quer de novo. E quando acabar? O que você vai fazer? Vai ter que procurar. Como? Se você não trabalha, se você não tem renda, se não tem ninguém que lhe dê dinheiro, você vai fazer qualquer outra coisa. Vai capinar, vai trabalhar de situações, enfim, adversas, vai roubar dentro de casa. Começa a roubar dentro de casa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma lâmpada. De repente, sua família não gosta, vai até a justiça determina que a família se distancie do filho. Aconteceu comigo. Eu tenho que morar sozinho porque a rotina dentro de casa já não estava mais favorável para a minha convivência junto com minha família. Fui morar só, era o que eu quis, né? Arrancar cerâmica, sanitário. Se você pegar um armário, fogão, geladeira e vender tudo por 170, eu me lembro até hoje, R$170. Porque eu só queria pagar a conta que eu devia no canto que vendia. Eu devia 170. Em vez de eu vender por 500 para pagar e curtir mais, eu era tão metida a malandro, eu disse, não, vou pagar e depois eu pego fiado. Repara, foi o que eu fiz. No outro dia eu levei uma pedrada nas minhas costas e o cara puxou uma arma para mim e disse, de hoje você não passa. E hoje tem um posto do Mion, ali era um bar recuado, uma casa velha. Apontaram para mim uma arma que brilhou mais do que o sol, na minha testa. E eu urinei na frente dos mototáxis. E o cara, até hoje eu não sei, o cara que ia na moto, ele falou, por favor, não faça isso, eu conheço ele. E o matador guardou e foi embora. E eu voltei, fui tirar o dinheiro do Banco do Brasil e paguei. Mas esse episódio, eu já estava praticamente com quase 7 anos de uso. Olha, 6 anos de uso. Então, assim, perdi na Universidade Federal de Alagoas quase praticamente 4 anos da minha vida. Né? Era para me formar em 2012. Eu me fui formar em 2017. Né? Então, assim, a UFAL, as professoras foram maravilhosas. Depois que eu saí do internamento, era para ser jubilado, as professoras seguraram
a pancada, seguraram o meu documento. Não, o menino vai voltar, o menino vai voltar. E acabei voltando. Foi quando começou a minha vida a dar uma melhorada. Por quê? Fiz novamente uma seleção e fui monitor. Então, quando o professor faltava, quem dava aula era eu. Então, já estava tendo outros olhos diferentes para mim. Como é que pode um usuário daquilo estar à frente, ali dentro da universidade? Oxi, fulano, qual é a capacidade de fulano? Olha, entre amigos, a capacidade de fulano maior que a minha, que nunca usou, nunca fez nada, para ele estar ali. Mas aí é onde eu entro, pessoal, e o pessoal que vai assistindo. Deus. Nós vamos tocar numa parte agora espiritual que para mim é primordial. Não posso deixar de vir aqui, né, de agradecer, de não falar da palavra Deus. Porque eu, na minha fase da infância e adolescência, não acreditava. TLC, renovação, retiros, para mim pouco importava essas coisas. Era mais coisas que a sociedade pedia para que ver seus filhos naquele ambiente. Mas para mim não absorveu de nada. E quando eu fui internado pela primeira vez, eu tive um contato consciente com esse poder superior, que até então eu não sabia que era. Eu estava dentro de uma lama, cortando algumas bromélias que nasciam ali. Eu fui internado numa comunidade involuntária, com cercas elétricas, com um carro vigiando a gente 24 horas por 48. Eram 30 pessoas. Mas 30 como, Arthur? Tinham metade que tinha saído do presídio. Pessoas que já tinham matado pessoas. Nem à toa que quando eu cheguei sem cabelo, sem sobrancelha, hoje eu tenho 94, 96 quilos. Eu cheguei com 54 quilos, sem cabelo e sem sobrancelha. O cara tinha matado 2 pessoas já fora. E ele ficou com um travesseiro o dia todinho querendo me matar. E depois virou meu melhor amigo lá dentro. Devido a você escutar, a você entender aquele lado do indivíduo. Então, Gustavo, como você perguntou, como foi que o serviço social entrou? Eu sou muito sentimentalista, sabe? Eu sou muito emocional e eu gosto de escutar a situação das pessoas e não gosto de julgar a pessoa pelo que ela é hoje. Se o indivíduo, se você sentar com a menina de um prostíbulo, você vai entender que ela está ali, a grande parte, não é porque ela quer. Ela foi abusada pelo tio, pelo avô, pelo pai, que perdeu o norte, a minha história em off, perdeu o norte da vida, desacreditou no posto superior, então vou fazer o que eu quero. O que eu quero é o quê? Vou me prostituir de revolta. Se você sentar do lado de um cara que está preso, ele não está ali porque ele quer. Possa ser que alguns meios modifiquem e levem o indivíduo, mas uma boa parte aconteceu algo de revolta na vida dele que levasse o indivíduo a tomar aquela decisão. Então, assim, algumas profissões hoje, se vê você, julga. Ainda. Olha, eu tô longe há 11 anos disso. Bebo, quando eu quiser eu bebo. Participei do Alcoólicos Anônimos. Um abraço pra galera dos Alcoólicos Anônimos. Mas pra mim foi como uma escola. A gente precisa estar na escola hoje? Não. Mas a gente não sabe que a escola nos favoreceu a ler o A, B, C, o 2 mais 2, 4 mais 4? A mesma coisa foi o AA pra mim. Me estruturou pra ser o que eu sou. Arthur, nesse momento você precisa se distanciar de pessoas, hábitos e locais. Você precisa modificar a sua vida. Eu nem tinha as minhas filhas. Depois que eu entrei no Alcoólicos Anônimos, que eu estruturei, aí sim, olha, Deus me deu uma filha que durante a minha dicção, a mãe das minhas filhas, ela teve aborto. Foram 2 abortos. Olha, quem tem aqui? 2 maravilhas aí, hein? Entendeu? E isso as pessoas não sabem. Entendeu, Jonas e Gustavo? As pessoas gostam de julgar o que você errou, o que você lembeu, o que você botou em cima de uma lata. E daí? Reze para que seus filhos e seus netos não venham usar, meu irmão. Direcione os seus filhos com amor, com carinho, véio, com atenção. Não é só comida, carro, festa, praia, não. É amor, é atenção, esteja próximo, discuta, diga não, diga sim, compre, participe. É isso que eles querem, era o que eu queria. Era o que eu queria. Porque eu podia fazer 5 filhos, qualquer, e dar valor a nenhum. Eu não tive pai. Qual foi o carinho que eu tive de pai? Nenhum. Eu sou obrigado a dar carinho às minhas filhas? Pro mundo seria certo. Claro, Arthur. Você não teve pai? Faça a mesma coisa com elas. Eu fui o contrário. Por quê? Dentro do mato, cortando essas bromélias para um evento católico da Comunidade Terapêutica Divina Misericórdia, eu escutei um canto de pássaro.
E existiam mais 15 do meu lado cortando. E quando eu rezava minha Ave Maria, meu Pai Nosso, meu Credo, nessa sequência, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, o pássaro cantava. Ele cantou tanto que eu perguntei aos caras, irmão, vocês estão escutando esse pássaro? Os caras, você tá louca, irmão? Ah, droga com o meu juízo desse cara. Olha, missionário, tá escutando coisa que não tem já. Aí foi quando eu tive um toque. Eu digo, rapaz, ou eu tô enlouquecendo, ou isso é verdade. Toda vez que eu fazia minhas orações, a lágrima caindo, o pássaro cantava. Quando eu parava, ele parava. No final da noite, a gente se organizando para tomar café, a gente podia fumar cigarro. O missionário vinha com um texto de 1000 Ave Maria. Ele rezando as 1000 Ave Maria, chegou e disse, você tem alguma coisa para falar para mim? Eu estava há poucos meses, acho que 2, 3 meses. Na época, missionário Rodrigo, um abraço, missionário. Ele já estava com quase 9 anos de recuperação. Então tinha uma carga muito pesada para me contar de presídio, de internamento, de droga, de tudo que você imaginar. Ele disse, como assim? Ele disse, você tem algo para me contar? Como, Gustavo? O que é que ele queria que eu contasse? Esse missionário fumando cigarro, eu digo, eu rezando, cortando as bromélias lá embaixo para vocês. Um pássaro, ele não deixou nem eu terminar. Um pássaro começou a cantar. Ele disse, hoje você teve o contato com Deus que você não acredita. E saiu. Eu me arrepiei, o cigarro olhei. E agora? Oxe, com Deus. Foi quando eu saí da comunidade, ainda desacreditando nesse cara chamado Deus. Saí, passei 6 meses, retornei novamente, recaí, né? Passei mais 3 meses, passei 89 dias. Devia a Deus e o mundo. Falei com a mãe das meninas, minha ex-esposa, falei com minha mãe, eu disse, eu quero conhecer Piaçabuçu, quero conhecer Maragogi, para eu poder organizar minha mente e ver como eu vou pagar mais de 50 mil reais. E aí? Eu fui morto por quê? Porque Deus não quis. Porque hoje com 5 reais, você morre. Hoje você morre. E, Arthur, e agora? Não era esse valor tanto, era um valor a menos, eu só arredondando, mas era muita coisa, velho. Era muita coisa. Muita coisa. São 9 anos de adicção. Devendo, juntando, fazendo, capinando. Não é à toa, Gustavo, que nesse período de droga-adição, eu tive que, na frente ali, do lado da Uneal, eu tenho um conjunto de casas hoje, é de Valgaia. Eu tenho um L de rua lá que eu coloquei de paralelepípedo. E o 50 reais era muito dinheiro. Quando eu fui receber meu dinheiro, o cara só me deu 30 reais. Se eu vou dar 50 reais por um noeiro, eu digo, mas o senhor não falou que era 50? Eu digo, quem vai impedir de eu lhe dar 50 ou 30? Se você falar mais, eu lhe dou 20. E olhe lá, se eu não der nada, eu peguei da mão dele e vim-me embora. Roupa, era trocando a roupa. A cueca era o contrário. Comida não se comia. Era só isso. Então, no meu segundo internamento, quando eu saí decidido. Saí decidido realmente modificar a minha vida por inteiro, sabe? De fazer totalmente diferente. Mas disseram assim, Arthur, tu vai voltar para a mesma cidade. Tu sabe onde tem, tu sabe quem vende, tu sabe todos os locais. E aí eu digo, vou ter que passar por essa batalha. Foi difícil, foi demais. E quem te segurou? Eu mudei pessoas, hábitos e locais. Um grupo de autoajuda. Um grupo de autoajuda. Não existe você procurar as medicações. Olha, não é crítica à psiquiatria, nem muito menos à psicologia. Mas o indivíduo, ele é natural por natureza. Nenhuma medicação, no meu ver, tem que autocontrole com o indivíduo, a não ser o indivíduo que nasça com alguma situação psíquica desde nascença. Mas o indivíduo usuário de droga, se ele vem a partir do momento a usar medicações controladas, ele só trocou uma droga pela outra. No meu ver. Não é crítica a ninguém, é o meu ver como ex-usuário, praticante de algo que não é bom para ninguém. É bom para quem vende. Dizem, não sei, para mim não foi bom. Não tive experiência boa com isso. Então, quando o Arthur decidiu mudar a vida dele, o Arthur teve que mudar pessoas, hábitos e locais. Um grupo de autoajuda.
com pessoas maravilhosas do Alcoólicos Anônimos, andei com pessoas maravilhosas do NA, que são os Narcóticos Anônimos, né? À toa que eu fui RSG de Alagoas do Narcóticos Anônimos, né? Reunião, um bocado de canto, com vários políticos, enfim. Então, tive essa boa convivência durante 10 anos, que me fortificou para hoje estar aqui, junto de vocês, ver do meu lado e não querer, ver do meu lado, dar vontade de usar e fazer, eita, porque sempre vai dar no usuário. Ah, mas eu tô pegado a Deus, não sei o quê. Meu irmão, a primeira vez que você vê, você vai ver a barriga fazer... Você vai ficar com a vontade. Porque você vai lembrar. Eu não tô lembrando aqui, imagine se eu ver na minha frente. Então hoje a gente evita andar com essas pessoas. Quem usa, quem não usa, quem vende, eu não tô fazendo crítica. Eu tô falando que o Arthur hoje não faz mais essa prática. Possa ser, Arthur, que eu lhe vi você no canto. Você vai me ver em todos os cantos da cidade, conversando com todo tipo de gente. Em qualquer canto, em qualquer bairro eu vou estar. Sou assistente social. Eu trabalho com social, Gustavo. A única oportunidade que eu tive aqui dentro desse município foi nessa gestão. Não é puxando o saco de nada, não. Mas assim, eu tive uma situação com uma pessoa, né, que me levou a ficar detido. E nessa detição, eu botei a cabeça e digo, mas rapaz, nem faço, nem vendo, e tô sendo punido por algo que não tem nada a ver comigo. Passei, tive que fazer o que foi dito pela justiça, mas já com a certeza de fazer, eu vou fazer diferente, né? Entreguei meu currículo na gestão quando teve os coletes verdes, certo? E fui selecionado, fui o 14º. Por quê? Porque quando eu terminei em 2017 a UFAL, a minha mãe trabalhava na unidade da emergência, ela me puxou para lá para fazer uma vivência. E nessa vivência de 3 meses, eu passei 1 ano e 9 meses. Saí em outubro, véspera da pandemia. Né? De 2021 foi a pandemia, eu saí em 2020. Então, foi uma experiência muito boa que acarretou o meu currículo ficar legal, ficar bom, experiência de assistente social dentro da unidade de emergência. Ave Maria do céu, maravilhoso. Quando eu entreguei o currículo, o cara disse, rapaz, tu quer ser coordenador? Não, eu digo, deixa eu lá num pequeno, cara. Meu irmão, mas você vai ganhar X. Eu disse, eu quero ganhar o menor valor. Disse bem assim para a entrevistadora, eu quero ser o menor, eu quero varrer, catar lixo. Disse assim para ela, não, mas o seu currículo, eu estava fazendo 2 pós, concluí as 2 pós e estava fazendo mestrado no Paraguai, pela FIX, junto com a Fera. Olha, a minha vida, e pagando por algo que eu não tinha nada a ver. Mas aí, pagou, beleza. O cara disse, mas você tem todo... Eu disse, meu irmão, não quero, eu quero o menor. E comecei a minha, varrendo, botando álcool gel na cara do povo na frente da Caixa Econômica durante a pandemia, né? Aquela coisa toda, e o pessoal vendo você, a sua educação, você conversando com as pessoas, parará, pererê, aquele jeito. Tá? 7 meses, me puxaram para a Secretaria de Saúde, para tirar as férias de um cara lá que estava à frente da entrega das fichas, que era o momento mais chato. Segunda e terça, muita gente queria, era tudo lá, não tem mais antigamente não tinha essa central de marcação, era tudo na secretaria. E eu fiquei à frente dessas pessoas. E o pessoal observando. Esse cara aí é usuário. Vou dizer, esse cara aí é sem futuro, meu irmão. E tá pegando dinheiro e gastando. E eu pegando dinheiro e gastando, eu dele guardando. Porque eu sabia que lá na frente ia ter outra oportunidade. Entendeu? Então, tudo que eu tenho hoje vestido em mim, tudo, até o sabonete, sou eu que compro, Gustavo. Minha mãe me ajuda. Mas hoje eu moro só com outro amigo. É eu. Entendeu? Sinto saudade? Sinto. Entendeu? Das minhas convivências, das minhas filhas de brincar, de fazer tudo que eu fazia. Mas tô passando, velho. Nem tô enchendo a minha cara, gosto de tomar minha cervejinha quando eu quero, saio, tomo minha cervejinha. Mas não parto para as outras curtições que eu curtia, que eu achava que era a minha alusão a sair daquela situação chata. Não, hoje eu vou, fico, choro na minha, bota a caixinha de som topada, sabe? Qualquer música que eu quiser para eu poder desafogar. É a minha maneira hoje de desafogar. E depois dessas situações, né, de trabalhar lá, eu fiz amizades, né? E dessas amizades, as 3 amizades boas que eu fiz, as 3 amizades tinham uma visão totalmente diferente de que tem hoje de mim, né? Não imaginava que você... Meu irmão, você tem um currículo, você estudou ali, você tem mestrado, você tem pós, você concluiu. Não,
Oxi, não, porque me disseram que você era isso. Me disseram que você era aquilo. Eu digo, é melhor você saber de mim do que você saber pelos outros. Os outros não passaram por onde eu passei. E se passar, fica. O Vale Tenebroso de onde eu vim, poucos vêm. Poucos ressurgem. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo, da onde eu estava. Os meus espelhos que eu quebrei estão começando a colar agora. Aos poucos, a cada dia eu vou juntando as minhas peças novamente. Por quê? Eu sou um dependente químico pro resto da minha vida, só que eu estou em recuperação. Arthur, a bebida pode lhe levar? Pode. Pode sim. Mas antes disso eu prezo. Rapaz, se hoje eu tiver com vontade, hoje eu não vou. Só vou realmente no momento necessário de eu tomar minha cervejinha, de tomar minha Coca-Cola, de tomar qualquer outra coisa. Todo dia? Não. Todo fim de semana? Não. Hoje eu trabalho. Hoje eu preciso... Queira que não, a gente é uma visão pública. Hoje a gente trabalha com social. Então, depois que me deram a oportunidade lá, eu digo, rapaz, eu vou segurar com as mãos e vamos embora. Me deram a oportunidade de trabalhar primeiro na ouvidoria da saúde, onde ela estava parada. Fizemos alguns trabalhos, gostaram. Arthur, estamos precisando de você no CAPS. CAPS 2, um abraço para a galera do CAPS 2. Meu irmão, meu TCC foi em cima da saúde mental. Foi em cima da política de redução de danos. Então, o que é a política de redução de danos? É você tirar do cara a droga de primeira. Não, se ele usa 10, vamos deixar ele usar 8. Se ele usa 10 cigarros, vamos tirar 1. Vamos diminuir aos poucos. Por quê, Arthur? Porque senão a gente vai tirar a droga e botar algumas medicações pesadas para que ele compense no organismo dele a necessidade da droga. Então, nós começamos a fazer esse trabalho dentro do CAPS. Resultou o quê? Em coisas positivas. O pessoal me colocou para comandar umas fraldas. Me deram 30 dias. Não, me deram 3 meses para comandar. Eu visitei as 24 UBS do município, eu visitei em cima de uma moto. Hoje, no meu cadastro, antes de eu sair para a UPA, eu tinha 785 pessoas. Dessas 785 pessoas, meus amigos, eu visitei 780. As outras 5 que eu não visitei foram locais que a ponte, a chuva destruiu. Mas as outras 780 eu conheci um por um dentro do município de Palmeira. Pessoas com 105, com 108, 90, 70, 15. Pessoas de todos os tipos. Eu fui bem recebido, bem tratado. Pessoas que diziam, doutor, você chama de jaleco, né? Doutor, faz 18 anos que um profissional da saúde não vem na minha casa. Você tá vindo trazer fralda? Deus lhe abençoe. De repente eu estava coordenando essas fraudes, de repente eu estava no cartão SUS fazendo visita, estava no CAPS, fui ser segurança do CSE. Eu digo, eita, que coisa maravilhosa. Levantou o ânimo do Arthur, a saúde mental do Arthur foi a 1000. Eu digo, rapaz, é por aqui. Estou tendo oportunidade, vai ser por aqui. Levantei a cabeça, as críticas surgiram, muitas. Ah, ele voltou a beber, não sei o quê. E minha vida dando seguimento. Enquanto o outro estava falando, a minha vida estava seguindo. Enquanto o outro estava dizendo que meu dinheiro estava sendo gasto, eu estava guardando. E depois de tudo isso, veio a oportunidade de trabalhar em uma UPA, onde hoje eu me encontro numa UPA, né? Como assistente social, né? Enfim, fiz boas amizades lá dentro. Tá tendo boas amizades. É um ambiente que eu gosto, é um ambiente hospitalar. Né, pela experiência da UEP, por várias outras experiências, né, e trabalhar com as pessoas é simplesmente você, mesmo triste, você é um sorriso, ser humanizado. Não é só eu me humanizar, mas é humanizar o local que eu estou. É você saber atender bem a pessoa, é você tratar bem a pessoa, é você dar um bom dia para uma pessoa que está dentro do hospital, você dar um bom dia, um sorriso para uma pessoa que está no leito. Você nunca mais vai ser esquecido pelaquela pessoa, Gustavo e Jonas. Onde a pessoa lhe vê, olha o menino. Eu não fiz nada, que eu não sou médico, eu só dei um bom dia, eu só dei uma boa tarde, eu só dei uma boa noite, eu só passei uma informação correta, objetiva e direta para aquela pessoa que ela precisava. Só fiz isso. Será que é difícil dar um bom dia, uma boa tarde? Talvez isso seja reflexo do jeito que está o mundo hoje, né? As pessoas estão muito sem empatia com o ser humano, né? Com o próximo e tal. Hoje a gente vive num mundo muito consumista que requer que você, como disse Gustavo, com 17 anos seja terminado já, a passar no vestibular, a correr atrás. E na nossa época era vestibular. Hoje é casamento. Hoje a gente vê pessoas com 14, 15 anos casando.
Meu irmão, 14, 15 anos, tava jogando bola, Jonas. Eu tava paquerando, meu irmão. Eu queria saber de casar, de botar aliança no dedo. Eu queria era conhecer o mundo, poder viajar, jogar bola. Hoje as pessoas são determinadas por seu ambiente familiar mesmo. Os pais casam cedo, não têm paciência com seus filhos. Olha, arruma logo a um, eu te ajudo, vai logo pro teu canto. Olha, meu irmão, a menina com 14, 15 anos, ela quer brincar de boneca, ela quer sair. Possa ser que vai rolar as paqueras, vai, mas pra você conviver, eu convivi 18 anos, e olha que eu fui casar já com 25. Eu podia até casar com 30. E passei 18 anos. Será que se eu começasse com 15, eu passava 5 anos? Não passava. Por quê? Jovem demais quer sair, quer dançar, quer beber. E você não pode, meu amigo, você tá casado. Aí não passa um ano. Aí deixa o cara à toa, ou a mulher deixa o cara à toa. Um pega um caminho diferente, a mulher pega um caminho diferente, como a gente sabe, e fica aí a bagaceira, precisando de problemas sociais, de programas sociais, de creche. Se a criança nasce com um problema, se o município não tiver situação, como é que vai ficar? A criança, adeus a Léo. Fica com a avó, fica com a vizinha. Poxa, por que você não parou a cabeça para pensar e fez? Não era o momento de eu ser mãe, não era o momento de ser pai, não era o momento de casar, não era o momento de eu fazer isso. Então hoje o mundo tá assim. Rapidamente as coisas querendo as coisas, querendo as coisas, querendo as coisas. E as coisas aos poucos, elas têm que ser vividas cada dia, porque a vida é só por hoje. Nós só temos o dia de hoje para se viver. Então, o que é que eu tenho para fazer amanhã? Eu vou me programar para hoje? Vou sim, vou fazer o que eu tenho para fazer hoje e me programar para o dia da manhã. Assim que eu acordar, o que está programado, vou executar. Aí se eu não acordar? E aí? Se daqui acontecer algo e me levar para uma UPA ou levar para um centro médico, e aí? O que vai ser da minha programação do dia amanhã? Nada. Vou me frustrar, vou ficar triste, minha saúde mental vai cair, eu morro, me suicido. E passei por muito tempo nessas situações, passei demais até. E digo a vocês, só e com Deus e com algumas pessoas que eu convivi próximo de mim, me sustentando, me dando força, me dando apoio. Arthur, você errou, continua errando? Meu Deus do céu, eu não vim aqui para dizer que sou anjo, que estou certo, e muito menos que eu sou correto. Estou aqui simplesmente porque dois amigos, né, amigos fiéis, amigos de um coração muito grande, né, desnivelaram as situações e me colocaram no mesmo nível que qualquer ser humano tem que ter, de ser escutado, sabe? Porque, assim, é muito triste você está num ambiente familiar ou um ambiente de academia e você vê uma turma de profissionais que olha pra você e diz uma piadinha que você sabe que é com você, Gustavo. Uhum. E você olha assim e diz: ô, cara, tu não brinca, tua coragem é ali e a minha coragem é agora. Eu acho que a sua coragem não é igual à minha, porque você precisa estar num grupo pra ter coragem. Já eu não, meu irmão, minha coragem é agora. Se der, é agora e eu não quero nem saber. Então, eu tenho que lutar, como diz meu amigo Kelps Lima, referência do fisiculturismo. Certo? Meu amigo, coração forte, ali é um cara nota 10, ele sabe disso. Né? O famoso cabeça. Um abraço, cabeção. E foi uma das pessoas que bateram na minha casa, quando eu me separei, que a mãe das minhas filhas tem uma família fora, que eu saí contando os valores dos objetos da minha casa. Eu comprei uma grade de cerveja, só tomei uma. Eu tive um surto psicótico. Eu desliguei o telefone e passei 4 dias dentro de casa trancado. As minhas coordenadoras foram lá. Amigo Kelps, referência aí, fisiculturismo alagoano no Nordeste, no Brasil, ele nunca foi na minha casa. Ligue pra ele agora ver se ele atende. Ele atende amanhã, depois de amanhã. Rapaz, você falou de Kelps mesmo aí. E nesse dia, ele foi na minha porta. Quem foi que mandou? Pra mim foi Deus. Ele foi 2 vezes, ele quase arromba a porta. Bum, 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 bum. Quando eu olhei o telefone, liguei o telefone, tocando, ele disse: diga o que você quer, abra a porta. Eu digo: não vou, abra a porta agora, senão eu vou arrombar. Não, eu vou na sua. Você vem aqui. Era um negócio de 5 minutos, nós passamos quase 3 horas conversando. Rimos, choramos, contando nossa história. Eu me abri pra ele. Sou muito homem de dizer que Kelps me deu uma força durante 3 meses na academia. Kelps me deu uma força de 3 meses nos produtos naturais. De tudo. Arthur, você vai ser atleta, cara. Eu digo: vou não. Arthur, tu vai ser atleta. Eu digo:
Cara, eu não quero ser atleta, velho. Eu não quero é mais nada da minha vida. Arthur, tu é assistente social, pô, tu estás trabalhando, cara. Tá, it's kept, mas minha vida muito conturbada, entendeu? Minha mãe, nesse mesmo período, minha mãe caiu na rua 2 vezes. Foi detectado um problema de coração. Me separei. A mãe do meu menino me botou na justiça. Eu não tinha pra onde ir. Então, a cabeça do indivíduo fez assim, ó. Pum. Não vou trabalhar mais, não quero salário mais, pra mim tanto bosta. E o cara me deu uma força. Eu sempre disse que a academia pra mim sempre foi meu psiquiatra e meu psicólogo. Nesse momento, eu desisti de viver, Gustavo. Desse dia, realmente, eu queria dar um ponto final. Achei que os problemas que minha mãe estava passando, achei que os problemas que a minha ex-mulher estava passando era tudo por causa de mim. Então, digo, já que eu sou o grande problema, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui de mim? Tá. Mais um dia com problema, mais um dia chatice para as pessoas. E o cara chegou na hora, meu irmão. O cara chegou na hora. Eu olhei as minhas coisas, olhei as coisas assim, eu digo, não vou tomar não, velho, isso aqui não. Um bocado de remédio que eu tinha juntado, meu irmão. Um bocado de remédio. Eu digo, e só ia me encontrar depois que tivesse fedendo, porque tava tudo fechado a casa. Fechei tudo de cadeado. Vum, 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 vum. E a casa de laje. Foi nesse mesmo dia, nesse mesmo momento você teve esse sentimento que você estava passando, você contou agora. Foi. E aí foi com pouco tempo depois ele bateu na porta. Bateu na Coincidentemente. Coincidentemente. Porque se você ligar pra esse cara agora, ele não atende. Não, Ele não aí foi atende. na porta dele esses dias. Foi na porta dele, bate na porta, não tá. Vai na academia, não tá. Liga, não tá. Depois de 3 dias ele responde. A referência, falando do nosso amigo Kelps, a gente olha no Instagram onde é que ele tá correndo. Ele tá correndo no viaduto Capota, que viaduto que ele tá Tem lá. que olhar os stories Agora, dele. senão- Tem que olhar os stories. Agora, Arthur, uma dúvida que a gente ficou aqui é, nesse momento aí, você tava limpo? Para. Estão gostando do nosso bate-papo? Na próxima semana tem a segunda parte desse nosso episódio de estreia. Já vai seguindo, já vai compartilhando aí com os amigos. E outra, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, nossas redes sociais, ativa o sininho e comenta muito aí. Valeu!